E aí, galera, essa vai ser a nossa aula de Química, então, com o tema Teoria Atômica, tá? Bom, a ideia dos modelos atômicos, ela começou a ser pensado numa ideia de não continuidade da matéria, de que ela era descontínua, ou seja, que a matéria era formada por partículas bem pequenininhas há muitos séculos atrás. Essa ideia surgiu pela primeira vez com um filósofo chamado Tales, da cidade de Mileto, na Grécia, em que ele propôs, hipoteticamente, que talvez a matéria não fosse então contínua, ela fosse formada por partículas menores, muito pequenas, que ele denominou átomo. A palavra átomo, em grego, significa indivisível. Então esse foi o primeiro modelo em que se pensou, a primeira teoria, o primeiro momento em que se imaginou que a matéria havia descontinuidade, que a matéria não era contínua e que era formada por elementos menores. Muitos séculos depois, fundamentalmente no comecinho ali do século XIX, é que uma teoria de fato baseada em experimentos, baseada em cálculos, baseada em alguma coisa um pouco mais prática e não apenas teórica, foi formulado para estabelecer as bases do que a gente conhece hoje como teoria atômica. Alguns modelos atômicos surgiram a partir daí, 4 deles são os principais, 4 deles são os mais importantes do ponto de vista histórico, e a gente vai ver um por um aqui, e depois a gente resolve um exercício nos moldes daquele que vão ser cobrados de vocês no Enem, para que vocês saibam mais ou menos aquilo que vocês têm que saber de cada um desses modelos aqui. O primeiro modelo cientificamente proposto, partindo de experimentos, partindo de experiências, foi proposto no início do século XIX por um físico chamado Dalton. O que o Dalton propôs nessa teoria atômica dele? Para o Dalton, o átomo nada mais era do que uma bolinha. Era uma esfera maciça, era uma esfera indivisível, sendo que os átomos que possuíam propriedades semelhantes constituíam um elemento químico. Ou seja, Dalton foi o primeiro a propor a existência de elemento químico, a ideia, o conceito de elemento químico. E ele indicava, ele determinava, ele teorizou que a união e a separação de átomos era equivalente à reação química. Então, reação química o que era? Átomos que se uniam, átomos que se separavam. Era mais ou menos o modelo que a gente conhece hoje em dia. A gente sabe que uma reação química é união e separação de átomos. Ele não desenvolveu nenhum tipo de modelo teórico para explicar como esses átomos se uniam e se separavam. Mas ele explicou que reações químicas eram derivadas de união e separação de átomos. Uma coisa importante do modelo de Dalton é que o átomo era eletricamente neutro, por não possuir cargas elétricas. Já que o átomo para ele não era divisível, já que o átomo era uma estrutura indivisível, não havia possibilidade de existir partículas menores do que o átomo carregando carga elétrica como nós conhecemos hoje. Então, para o Dalton, o átomo era neutro por não possuir cargas elétricas. Guardem essa informação, porque isso vai ser importante para o próximo modelo que nós vamos ver, que é o modelo de Thomson. Bom, Thomson já propôs, no final do século XIX, então vejam, início do século XIX, Dalton propôs a sua teoria atômica. Quase 100 anos depois, bem no final do século XIX, então a teoria de Dalton ficou valendo por décadas, Thomson surgiu com uma nova proposta. Surgiu a ideia do modelo de Thomson junto ao desenvolvimento da teoria da eletricidade. Então era necessário pensar na matéria como constituída de cargas elétricas, para explicar a existência da eletricidade. O que o Thomson propôs? Ele também propôs que o átomo era eletricamente neutro, como Dalton havia proposto. Mas diferentemente de Dalton, que achava que o átomo não possuía carga nenhuma, Thomson dizia que sim, o átomo possuía cargas elétricas. Cargas elétricas negativas, elétrons, cargas elétricas positivas, a massa do átomo, positiva, para equilibrar as cargas negativas do elétron. Então veja, Thomson dizia que o átomo era eletricamente neutro, mas ele possuía cargas elétricas. Mas as cargas negativas eram equivalentes à carga positiva. E como era o modelo de Thomson? O átomo era esférico, e essa massa esférica, ela toda constituída de carga positiva, mas não partículas. Ele não introduziu ainda o conceito de próton. Thomson não introduziu o conceito de próton, isso é muito importante. Ele dizia que a carga positiva do átomo era o próprio átomo, a própria massa do átomo era positiva.
E os elétrons, que eram sim partículas, aí sim, ele propôs a existência de partículas constituídas de carga negativa, que eram os elétrons, que ficavam colados, grudados em toda a massa do átomo. Então o que é importante saber do modelo de Thomson? Thomson desenvolveu a ideia da existência de elétrons. Thomson não falou ainda da existência de prótons. Ele dizia apenas que a massa do átomo era uma massa positiva. E ele também dizia que o átomo era eletricamente neutro, assim como o Dalton. Mas, diferentemente de Dalton, ele dizia isso porque as cargas positivas eram equilibradas, balanceadas, neutralizavam as cargas negativas. Pouco tempo depois, algumas décadas depois, no começo do século XX, surgiu um cara chamado Rutherford, que, estudando a natureza da matéria, resolveu fazer uma experiência interessante. Esse desenho que vocês estão observando, esse desenhozinho aqui, que está sendo observado por vocês, é como se fosse a visão de cima de uma sala, de um laboratório. É como se eu tivesse colocado uma câmera em cima do laboratório e estivesse filmando de cima para baixo, ok? Nesse local ele colocou uma amostra de um material radioativo, o polônio, que emitia partículas chamadas partículas alfa. Essas partículas alfa iam bombardear uma fina lâmina de ouro. E atrás dessa lâmina de ouro era colocado um anteparo fosforescente de sulfeto de zinco, que acusaria a passagem dessas partículas alfa. A ideia, quando todas as partículas atravessassem a lâmina de ouro, elas iam iluminar a parte imediatamente atrás da lâmina de ouro. E era isso que o Rutherford esperava observar, porque ele imaginava até então que a matéria, os átomos, eram compostos, eram formados, tinham a estrutura semelhante aos átomos de Thomson. Então, quando as partículas alfa de carga positiva encontrassem o átomo de acordo com o modelo de Thomson, como as cargas positivas estavam distribuídas ao longo de toda a massa do átomo, essas cargas positivas tinham baixa densidade e não seriam capazes de desviar as partículas alfa. Então, o que o Rutherford esperava? Isso é importante. Ele esperava que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina e essa região de trás aqui do sulfeto de zinco fosse ser iluminada pelo choque das partículas alfa. Qual foi a surpresa de Rutherford quando ele observou que algumas partículas alfa sofriam desvio e, mais ainda, algumas delas batiam na lâmina de ouro e voltavam. Isso era muito absurdo, porque essa lâmina de ouro era muito fina e as partículas alfa carregam muita energia. Seria o equivalente nos dias de hoje, para vocês entenderem o raciocínio, como se Rutherford tivesse dado um tiro com uma escopeta numa lâmina formada por um papel de seda e essa bala de escopeta batesse no papel de seda e voltasse. Isso é muito absurdo pensar algo desse tipo. Era mais ou menos o equivalente que estava acontecendo aqui. Era para todas as partículas atravessarem devido à baixa densidade de carga positiva do átomo, de acordo com a ideia de Thomson, mas algumas partículas desviaram e algumas voltaram. O que o Rutherford propôs, então, como um novo modelo atômico para explicar essa experiência que ele fez? Ele imaginou o seguinte, que as partículas alfa, a maioria delas atravessava, e de fato a maioria das partículas atravessava, porque elas passavam por essa região do átomo que é chamada eletrosfera, com cargas negativas, com elétrons ali orbitando essa região. Os elétrons de carga negativa não eram capazes de bloquear as partículas alfa. Então a maioria delas de fato atravessava. O que chamou a atenção do Rutherford é o desvio causado por algumas delas. Não deveria haver esse desvio. Por que o desvio ocorreu? O desvio aconteceu porque algumas poucas partículas alfa passavam perto do núcleo e como o núcleo tinha carga positiva, ele desviava as partículas alfa, que também tinham carga positiva. Quando essas partículas alfa batiam de frente com o núcleo, elas ricocheteavam e voltavam para trás. E por que esse núcleo era capaz de desviar as partículas alfa? Porque toda a carga positiva estava concentrada nesse núcleo, ou seja, era carga positiva altamente concentrada, de alta densidade, capaz de desviar essas partículas alfa também de carga positiva. Positivo com positivo, repulsão, desvio. E a proporção que ele percebeu foi a seguinte: uma a cada 10.000 ou a cada 100.000 partículas alfa desviavam. Então a maioria delas passava, ou seja,
100.000 partículas alfa incidiam sobre a lâmina de ouro. 99.999 atravessavam. Uma delas sofria desvio. O que ele imaginou? Bom, então a eletrosfera, que é essa região em que os elétrons estão, deve ser de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o átomo, maior do que o núcleo do átomo. Então o Rutherford propôs a ideia de que a matéria é formada, na verdade, por um grande espaço vazio, com pequenas cargas positivas concentradas no seu centro. Algum tempo depois, também muito pouco tempo, um cientista chamado Bohr propôs um modelo para melhorar o modelo do Rutherford. E por que o modelo de Rutherford precisava ser melhorado? Porque, veja, se os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, os elétrons deveriam ser atraídos pelo núcleo, se colidir no núcleo e destruir o átomo, o que não era possível, porque o átomo é uma estrutura estável. Então, esse processo não acontece. Os elétrons não são atraídos pelo núcleo a ponto de se chocar com ele. O que o Bohr propôs? Ele propôs um postulado. Postulado é o quê? É uma explicação que ele deu para esse fenômeno que não necessariamente precisa ser comprovada. A própria existência do átomo comprova a teoria de Bohr. Ele propôs que os elétrons, girando em torno de uma órbita, não perdem nem ganham energia de forma espontânea. Cada órbita corresponde a um nível de energia, ou seja, o elétron na sua órbita possui uma energia própria, que é diferente da energia do elétron que está na outra órbita, que é diferente da energia do elétron que está na outra órbita. E é uma energia muito importante, uma energia que não é perdida nem absorvida em condições naturais. Porém, se o elétron absorver uma determinada quantidade de energia, ele salta para uma órbita mais externa. Ao retornar para sua órbita original, o elétron precisa liberar a mesma quantidade de energia que foi absorvida. Bom, isso explica as cores dos objetos, a luz da forma como nós enxergamos. Isso vai ser explicado justamente por esse jogo entre absorver energia e o elétron saltar para uma órbita mais externa e liberar energia e voltar para sua órbita original. Essa energia que o elétron está liberando, cada elemento químico possui uma energia característica, de uma cor característica, que funciona como a impressão digital desse elemento químico. Esses, então, são os principais modelos que vocês têm que saber. Com essas informações que eu passei para vocês, brevemente, são as principais informações que vocês têm que saber. Nada muito complexo. Vamos resolver um exercício, então, só para que vocês vejam na prática como é que isso funciona. Com relação ao modelo de Bohr, a afirmativa falsa é, letra A, cada órbita constitui um estado estacionário de energia. Verdade, é aquilo que eu falei. Quando o elétron está girando na sua órbita, ele não perde nem absorve energia. Ele tem uma energia própria, característica dele. É uma energia estacionária, que não varia enquanto ele está orbitando aquela camada. Letra B. As órbitas dos elétrons são circulares ou elípticas. Sim, a ideia que foi proposta é que os elétrons não passeiam ao redor do núcleo de forma aleatória. Eles obedecem órbitas relativamente circulares ou elípticas, que é como se fosse uma esfera um pouco mais alongada. Letra C. Cada elétron tem um valor fixo de energia na sua órbita. É a reafirmação da alternativa A. A questão dos estados estacionários de energia quando o elétron está na sua órbita, quando ele não muda de órbita. Verdadeiro também. E a letra D. O elétron emite energia ao se afastar do núcleo. Não, é o contrário. Quando o elétron se afasta do núcleo, ele absorve energia. Só assim ele é capaz de se afastar da atração do núcleo. Quando o elétron volta para sua órbita original, ou seja, quando ele se aproxima do núcleo, é o momento em que ele vai liberar energia de uma cor específica, de um comprimento de onda específico, que é propriedade daquele elemento químico específico. E isso serve para caracterizar e classificar os elementos químicos. É isso, galera. Na aula de hoje, então, nós falamos um pouquinho, bem en passant, a respeito da teoria atômica e dos principais modelos, com as principais características que vocês têm que saber para poder discutir questões envolvendo esse tipo de temática. Ok? Um abraço para vocês, até a próxima aula.